dos fatos que marcou a resistência ao golpe militar de 64 foi o 1º de maio de 1968. Ora, com o golpe, a repressão foi muito forte, sobretudo no meio operário. Todos os sindicatos sofreram intervenção, as lideranças foram presas, exiladas. E parecia que a classe operária estava pacificada. E se começou uma política forte de arroxo salarial, como era óbvio. Eram um dos motivos centrais do golpe, era o arroxo salarial. Em final de 67, em São Paulo, se criou uma organização muito interessante que se chamava MIA, Movimento Intersindical contra o Arroxo. Eram os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, o sindicato dos bancários de São Paulo, o sindicato metalúrgico de Guarulhos, de Osasco, Santo André, mais alguns. Esse bloco tinha como função a luta para conseguir aumento de salário e a luta democrática contra a repressão. E o MIA decidiu fazer um grande encontro político no 1º de maio de 68, porque estava tudo muito limitado. Então, fazer uma... Por quê? Porque estava tendo uma série de manifestações no Brasil, sobretudo no Rio, mas também em São Paulo, uma série de manifestações, e o golpe estava em dificuldades, com grandes divisões internas. Então, vamos fazer, decidiu o MIA, esse encontro do 1º de maio na Praça da Sé. Logo abaixo, ali da catedral, né, foi montado um palanque, só que, nesse processo, houve uma divisão entre o MIA, entre os sindicatos, que era o seguinte: vamos trazer alguém importante do governo, porque assim a repressão não ataca. Se fazemos só nós, vem a repressão por cima. Bom, então se decidiu, alguns sindicatos decidiram convidar o governador do momento, que era o governador Abreu Sodré, para participar, como garantia que não tivesse repressão. Uma parte do MIA, sobretudo o sindicato dos metalúrgicos de Osasco, disse: não, nós não aceitaremos jamais isso. E também uma série de outras forças políticas e de base sindical dizem: não, a festa dos trabalhadores não tem que vir o Abreu Sodré. Só poderia falar operários, mais ninguém. Se o governador ou outra autoridade ligada ao golpe tentasse falar, seria impedido. Foi difícil organizar isso, foi difícil. O Osasco organizou pelo menos 150, 200 operários como serviço de ordem para impedir essa fala, mas também algumas organizações políticas se organizaram para isso. Sobretudo, duas. Uma, Ação Popular. Ação Popular, uma organização que tinha nascido em 63, de origem católica, e a outra foi o Agrupamento Comunista de São Paulo, que era do PCB, uma cisão do PCB, de Carlos Marighella, Câmara Ferreira, que também decidiu que não falaria. E naquele dia, quando Abreu Sodré quis falar, houve um ataque físico ao palanque. Abreu Sodré ficou ferido nesse ataque, outros também, da comitiva, e se refugiaram dentro da igreja, dentro da catedral, fechando as portas. E assim, as lideranças de base assumiram o palanque, fizeram um discurso muito radicalizado, por sinal. E ao mesmo tempo que se fazia esse discurso, se criou um sistema de defesa, de autodefesa, e foram distribuídos naquele momento vários panfletos, jornais, dois com uma certa importância no decorrer. Um foi o chamado O Guerrilheiro. O Guerrilheiro era o jornal do Agrupamento Comunista de São Paulo, que passava a se chamar
Ação Libertadora Nacional, ALN, a Organização de Marighella, e distribuiu nessa praça, naquele dia, o comunicado que existia agora, a ALN, era o número 1 do guerrilheiro. Esse daqui, aquele que foi distribuído. E também foi distribuído o jornal número 1, a Libertação, que era da Ação Popular, que, terminado um longo período de discussão, assumia posições bem mais radicais da sua formação, esse grupo católico, que se aproximava do marxismo-leninismo, e esse é o jornal também que foi distribuído na praça. A manifestação terminou bem. A polícia vacilou, não atacou. Saiu um corteio, foi até a Praça da República, onde se dissolveu na Praça da República. Aquilo deu muita força às bases operárias, que estavam esmagadas e humilhadas. É verdade que disso vai desencadear, 2 meses depois, a greve de Osasco. Essa greve de Osasco vai ter ocupações de fábrica, mas ali a repressão é brutal. Seu líder, José Ibrahim, é preso, depois será libertado porque em troco do embaixador norte-americano, mas daquele momento em diante o movimento operário reflui pela repressão que virá. E só renascerá com força, depois de quase 10 anos de trabalho clandestino, em 1977, com as greves do ABC. Houve muita discussão se esse 1º de maio foi correto ou não. Eu não vou discutir agora, deixo para a história. A primeira grande análise feita sobre esse 1º de maio e a greve de Osasco, e também a greve que houve no Ministério de Contagem, foi feita num organismo clandestino, chamava Unidade de Luta, série de estudos, a greve de Osasco. Isso aqui foi feito com a colaboração do José Ibrahim, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né? E era de uma corrente, de uma tendência da ALN, da Ação Libertadora Nacional, a sua tendência marxista-leninista. É uma análise muito interessante, segundo mim é válida até hoje, a análise feita ali. Portanto, também foi a primeira. Isso foi o 1º de maio de 1968, que sem dúvida nenhuma, nas discussões que se pode haver dos seus acertos e seus erros, foi, como eu disse no início, um marco da luta contra a ditadura.